A política comercial dos Estados Unidos voltou para o centro das atenções dos investidores ao longo dos últimos dias. E para piorar a nossa situação, Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. É o nível tarifário mais alto dessa última leva de tarifas que o presidente americano anunciou e, em sua carta enviada ao presidente Lula, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, citou o STF, citou o processo eleitoral, citou as empresas de tecnologia americana. Muita coisa acontecendo, existe um estresse no mercado, existe um nervosismo do mercado e todo mundo quer saber o que acontece agora. Sobre essas coisas eu vou conversar hoje ao longo do nosso podcast. Vamos tentar entender por que o Donald Trump fez isso, qual será a resposta brasileira, quais são as consequências econômicas e para o mercado financeiro dessas movimentações. E no nosso Comprovente, vamos falar sobre um novíssimo ETF de criptomoedas feito pela Empiricus Asset, novíssimo, fresquinho. Vamos falar de Coinbase, recomendação da Empiricus, e falaremos também de um ETF para capturar a eventual reorganização industrial dos Estados Unidos, se é que vão conseguir reindustrializar o país como eles prometem. Meu nome é Matheus Spies, sou um dos estrategistas aqui da Empiricus e apresento este Empiricus Podcast ao lado de João Piccioni, Head da Empiricus Asset. Tudo bem, João? Tudo bom, muito bom. Parabéns pela introdução, eu preciso falar. Gostou? Exemplar. Ah, que bom. Fico feliz que tenha sido agradável escutar a minha voz. Bem, mas a nossa estrela hoje será nosso querido amigo Enzo, depois de sua temporada nos Estados Unidos. O que ele foi fazer lá? Nada. Ele não foi fazer nada. Tudo bem, Enzo? Bem-vindo. Falei, Matheus. Falei, João. Muito tempo que eu não vim aqui, né? Tava sentindo falta também. Cara, a gente estava de férias, estava lá acompanhando meu Verdão nos Estados Unidos. Não deu muito certo, infelizmente. Pé frio pra caramba. Mas... O Enzo é pé frio. Saibam disso, tá registrado aqui. O Enzo é muito pé frio. Todo jogo que ele vai, o Palmeiras perde. Foi o que aconteceu. Em minha defesa, não aconteceu isso. Eu fui em 5 jogos, o Palmeiras perdeu o último, né? Mas não podia perder do jeito que perdeu. Enfim. A gente pode fazer um podcast só sobre o Palmeiras. Futuramente chama Salomão, chama todo mundo para conversar do tema. Para chorar em conjunto. Isso. Exato. Mas vai ser bom porque ele estava nos Estados Unidos e os Estados Unidos está no centro das atenções e o Enzo é o especialista principal, chefe da parte de análise internacional da Empiricus. E basicamente, o que aconteceu, né, Enzo, foi uma tarifa muito além do que ele esperava. A gente sabia que viria alguma coisa adicional, o Donald Trump já vinha ameaçado algumas vezes, o presidente brasileiro, nos últimos dias piorou muito por conta da cúpula dos BRICS. Ele já vinha falando sobre 10% adicional, eu imaginava que viria algo como 20%. 10% que ele já tinha anunciado, mais 20% de agora. Mas 10% dá 20% total. Mas daí ele veio com 50%. Pegou todo mundo de surpresa. E para piorar, diferente das outras, ele contaminou um pouco a indicação da tarifa com política. Né? Foi uma decisão basicamente política, porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Essa é a grande realidade. E todas as outras tarifas exacerbadas, né, para além daqueles 10%, eram com países que possuem um superávit contra os Estados Unidos. Só que, ao longo dos últimos meses, o Donald Trump ele vem postergando a aplicação de fato dessas tarifas, querendo negociar. Foi uma grande frustração as negociações até agora. Ele prometeu 90 acordos em 90 dias, ele conseguiu 2, sendo que um já era um pacotão de coisas que já haviam sido tratadas do Reino Unido, e do Vietnã, né, um pouco escanteado, por mais que possa ser uma proxy. A dúvida que fica com esse novo prazo para 1º de agosto, no qual o Brasil também pode começar a ter tarifas, ele é real ou não? Pois é, Matheus, a gente começou o mês de julho naquela expectativa, né, da famosa data lá do 9 de julho, que seria a data final daquela primeira postergação de 90 dias do Donald Trump, né, daquelas tarifas lá do Liberation Day. E aí, durante o final de semana, ele já tinha comentado essa possibilidade de estender para agosto, e assim, o mercado meio que deu, assim, não confiou muito, né, que ele de fato implementará essas tarifas, tanto que a gente viu aí o S&P, o Nasdaq fazendo máximas recentemente. Sim. Então, assim, a primeira leitura que a gente faz, aparentemente, os investidores acho que estão ainda apostando naquele famoso taco trade, né? Do Trump always chicken out. Algo como o Trump vai amarelar, o Trump vai recuar. Pipocar. Então, o que eu acho que é importante a gente salientar nesses últimos dias, né, assim, você teve esse envio de cartas, acho que das cartas que foram enviadas até agora, acho que as principais economias, né, que foram afetadas, hoje foi a brasileira. Você teve ali a carta para o Japão e para a Coreia, que eu acho que também não pegou muito bem, porque a tarifa foi implementada para os dois países, ficou ali nos 25%, não mudou muito em relação ao que era no dia 9 de julho, acho que o pessoal esperava talvez um ajuste para baixo aí nas tarifas
E são dois parceiros importantes, né, para os Estados Unidos, tanto na parte de automóveis, de aço e por aí vai. Mas eu ainda acho que o pessoal está meio que nessa esperança de que ele vai recuar daqui para frente. E aí o que eu queria falar, né? Esse mercado que a gente está vendo aí nas máximas, eu acho que tem uma outra dinâmica, né? A gente tem visto muito nos últimos dias, nas últimas semanas, para falar a verdade, a tese de tech tomando conta dos índices, né? Principalmente essa temática de inteligência artificial. Você vê a NVIDIA bateu aí recentemente $4 trilhões, a primeira empresa a atingir esse patamar. Outros players de inteligência artificial surfando muito bem. Outras big techs também muito bem, né? Microsoft voltou por $500. Meta voltando ali acima dos 730. Então, acho que os investidores, eles estão com essa expectativa de que pode ter um recuo, mas aí, se a gente for apostar em alguma coisa, vamos apostar naquelas grandes empresas que dificilmente vão sofrer grandes sortilégios se ele de fato implementar essa tarifa. E vamos lembrar também, né? A gente vai ter a temporada de resultados começando semana que vem, nos Estados Unidos. Quando você olha a estimativa de crescimento de lucros, a estimativa é de um crescimento da ordem de 5% a 6%. É uma redução em relação ao que era esperado inicialmente, que estava mais perto de 9%, 10%. E aí, quando você olha os principais setores, as expectativas, né, de resultados dos principais setores que estão liderando serviço de comunicação, que quando você olha basicamente Meta e Alphabet, né, as duas maiores empresas desse segmento dentro do S&P, e a parte de tecnologia. E aí você vai colocar a NVIDIA, você vai colocar todas essas outras empresas de chips, as empresas que fazem toda a infraestrutura necessária para a inteligência artificial. Então, me parece que os investidores acham que não vai ter essa implementação de tarifas, mas, ao mesmo tempo, se for para apostar, vamos apostar agora nas coisas que têm dado certo, que tem sido tecnologia. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Ô, João, a gente conversou, inclusive, na semana passada, neste mesmo podcast, sobre a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Sim. Você acha que essa nova movimentação do Trump, agressiva contra o Brasil, afugenta o investidor estrangeiro? Ou era algo que o pessoal lá fora já falava assim, possível, eu não vou mudar a minha posição por conta disso? Qual é a sua visão? Eu acho que afugenta. Vamos pensar com a cabeça do investidor internacional. Né? Se a gente olha para os países emergentes que ele, vamos dizer, os quais ele trouxe recursos, em nenhum deles a gente tem um ataque tão frontal dessa questão das tarifas. Esse ataque do Trump foi frontal. E o Trump, dentro daquele bom estilo dele de negociação, na verdade ele está esperando a retaliação. Ele está esperando que o governo brasileiro dobre a aposta, para ele dobrar a aposta de novo. Então eu acho que isso vai gerar um incômodo desse investidor internacional, passado esse primeiro momento, né? Esse primeiro momento é bem isso, assim, tá todo mundo olhando pro tal do taco, né? Não, Trump volta para trás. Eu não acho que ele vai voltar para trás nesse caso, até mesmo porque você já apontou bem, esse jogo saiu das 4 linhas da economia, né? Não acho que ele volta para trás e ele tá esperando uma reação mais efusiva aqui do presidente Lula. Uhum. E dependendo de como ela vier, eu acho que o investidor internacional vai olhar e vai falar assim, cara, quer saber? Vamos esperar. Vamos sair agora? Sim. Deveria ser o mais sensato. Sim. Você pensar no investidor internacional que tem uma quirelinha de recurso no Brasil, ele deveria tomar uma postura mais cautelosa. Cara, porque foi estranho esse movimento da Casa Branca, essa é a realidade. Diferente dos outros movimentos comerciais que o Donald Trump tinha feito, quando exacerbava, né, aquela tarifa de 10%, você tinha um déficit comercial robusto. Essa era a fórmula jocosa, né? A gente até comentou aqui, na época eu vim comentar aqui nesse espaço, escrevi sobre o tema, e todo mundo escreveu, né? Porque aquela forma que foi utilizada era assim, primária, né? Meio primitiva até. Todo déficit comercial é necessariamente ruim? Não é necessariamente ruim, é bom lembrar. Por exemplo, em certo momento da carta ele fala assim, é bom lembrar que se o Brasil quiser produzir o que eles estão exportando pra gente nos Estados Unidos, não vão pagar tarifa. Mas tem muita commodity que a gente faz aqui no Brasil que não dá pra fazer nos Estados Unidos, agro mesmo. Mas é isso? A gente precisa ter um ponto-chave aqui na cabeça, né? Qualquer desvalorização adicional do câmbio já resolve o agro, né? Sim. Porque dado que a gente exporta para os Estados Unidos uma parcela pequena da nossa produção do agro. Isso é um bom ponto para complementar o que o Enzo tinha falado, para casar o que você estava falando, essa questão do pequeno.
Por que talvez haja um certo relativismo? Porque por mais que seja importante, não vou também... foi importante o que aconteceu. Não foi ruim o que aconteceu, bagunça o cenário doméstico e internacional. Só que tem um ponto aqui que eu fico na cabeça, que é o seguinte... Os Estados Unidos é o segundo principal parceiro comercial dos Estados Unidos, do Brasil, né? E menos de 15% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Menos de 15%. A China é mais que o dobro disso, né? Além disso, a exportação no PIB brasileiro é 20%. E exportação para os Estados Unidos no PIB brasileiro é 2%. Então o impacto, ainda que ele exista, ele é reduzido. E dá para você reorganizar um pouco as cadeias de suprimentos, né? Oferece para outro lugar e alguém toma o lugar do Brasil nos Estados Unidos. Toda a parte de commodities, né? Toda a parte de commodities, perfeitamente. Por isso que a Embraer é a principal impactada, né? Eu acho que dá até pra gente comentar, depois eu vou querer ouvir sua opinião sobre isso. Mas assim, ficou muito estranho porque o Brasil não possui um superávit com os Estados Unidos, possui um déficit, como também a gente possui um histórico de déficit. Não é que foi pontualmente um déficit e, superávit. Não, a gente tem um histórico de déficit dos Estados Unidos das principais importações americanas, das 10 principais exportações americanas que vêm para o Brasil, 8 já possuem alíquota zero. E por mais que você possa citar que a tarifa média ponderada que o Brasil aplica nos produtos americanos é superior à que tinha de tarifação americana, acho que ficou escanteada essa discussão, porque a carta enviada é nitidamente política, né? E isso coloca o Brasil numa situação completamente diferente de todos os outros países. Tirando a China, talvez. Vamos lá, é uma carta que eu não acho que não é nem sobre a política local, mas é sobre esse ideal do BRICS. Eu acho que sim. Porque qual é a ideia, né, pessoal? Toda a tarifa recíproca, por que está sendo judicializada? Porque o Donald Trump consegue colocar essas tarifas passando por cima do Congresso com base numa interpretação de que ele, em estado emergencial, o poderia fazer. Então ele chama um estado de emergência para tarifar países que ameacem a segurança nacional. Na verdade, a tarifa é só uma maneira que ele interpreta o tipo de sanção que ele possa fazer contra um país que ameaça a segurança nacional. Ele interpreta assim. Déficit, mas só qual é a interpretação? Déficit comercial é uma ameaça à segurança nacional. Já sabemos que não é. Nem todo déficit é necessariamente ruim. E daí, por conta desse déficit, ele tarifa. Né? O Brasil não representa isso. Então, dentro da carta, ele cita a questão, acho que tem a ideia do BRICS, porque daí você poderia falar, de fato, os Estados Unidos interpretam o BRICS assim, eu acho que o Donald Trump ele interpreta o BRICS como uma ameaça à segurança nacional, ok? E ele coloca a questão das empresas de tecnologia americana. Esse também pode ser interpretado como questão de segurança nacional. Ainda assim, ele acaba cutucando políticas que nada desrespeitam aos Estados Unidos diretamente. E algumas delas, inclusive, questão doméstica, política interna dos Estados Unidos. Não faz sentido, né? O grande ponto, na minha cabeça, é assim... como negociar agora, né? Como o governo brasileiro vai abordar os Estados Unidos para tentar mitigar esse estrago, né? Porque 50% não vai ficar. Ou você acha que vai ficar 50%? Não, eu não acho que vai ficar. Apesar do Lula inicialmente falou daquela lei da reciprocidade, né? Já que se um país for tarifar, a gente vai responder na mesma moeda. Eu acho que assim, a gente tem um prazo ainda para 1º de agosto. Eu acho que vão voltar à mesa. E eu acho que é importante salientar, né? O Trump comentou na carta, não sei se foi o Trump, agora eu tô confundindo, mas... não, a gente tem que voltar para as mesmas negociações. A gente estava nas mesmas negociações. Tinha uma negociação rolando. O que até falam é que as pessoas da diplomacia americana ficaram até assustados com essa decisão do Donald Trump. Então, eu acho que ainda vai ser debatido, mas eu acho que fico mais com o Matheus. Tem um quê muito político nessa carta que foi totalmente desnecessário. Eu acho que trouxe um tema nada a ver para o tema econômico para ser debatido nesse fórum. Acho que, mudou muito a discussão quando ele colocou no primeiro parágrafo uma questão política. Não era para ter colocado isso. Ele não colocou isso em nenhuma outra carta. A parte de economia da carta era um copy and paste, né? Era copy e cola de outras cartas. Exato. Que ele citou déficit no Brasil e tá errado, né? Não tem. E aí quando você vai ver, quando ele soltou cartas do Brasil, ele soltou para quem? Para Laos, para um monte de país assim que... com todo respeito a quem mora no Laos, quem mora na Libéria, coisas do tipo, assim, mas são países que não tem impacto nenhum no comércio americano, né? O Brasil ficou numa cesta que não ficou estranho, né? Parece até que ficou o bode expiatório do BRICS, não foi? Ele falou assim, é isso que vai acontecer com quem foi do BRICS. Exatamente. Então eu acho que é essa a ideia, né? É essa a mensagem.
Eu acho que é mais sobre isso do que sobre Jair Bolsonaro e STF. Eu acho que é mais sobre o BRICS, né? É mais sobre como o Xi agora vai olhar para essa história toda e vai reagir. Tem um efeito de segunda ordem dessa história que a gente também precisa colocar na conta. Como que os países que negociam com o Brasil vão olhar para essas tarifas? E aqui, assim, acho que é importante. É lógico que os demais países vão se apoiar nessa história também e vão pressionar a nossa indústria exportadora. Horas, você perdeu um mercado gigantesco porque você não consegue mandar seus bens para lá. Por que você vai mandar os seus bens para cá com o mesmo preço ou com preço maior? Sim. Daí eu acho que vale a pergunta, assim. Faz sentido, Enzo, esse medo do Trump com os BRICS? Porque para mim parece um grupo meio desorganizado. Olha, eu sempre tive uma... Assim, eu acho que, de novo, para mim é muito mais narrativa do lado dele do que uma preocupação de fato. Assim, se você for ver todos os posicionamentos contrários aos BRICS, pelo que eu vi recentemente, sempre botavam o BRICS assim, como um grupo que não tem, assim, não tem importância, sabe? Então, assim, me parece uma... Eu acho que tem, tá? Eu acho que tem importância. É que eu acho que tem um ponto aqui que é mais importante, né? Assim, o Brasil, ele tá pra cá do hemisfério, né, gente? Ele tá do lado dos Estados Unidos, parece né? que o Brasil ficou meio estranho dentro do grupo, né? Exatamente, Democracia. uma democracia. Nunca foi um grupo que você olhava assim e falava, faz sentido existir o BRICS, porque são países totalmente alinhados ideologicamente, politicamente. São coisas totalmente distintas. Brasil, Exatamente. Rússia, com China, com Índia, assim... E assim, vamos lá. Acho que a entrada do Irã no BRICS, né, são coisas que, assim, puxa, meio que tira um pouco do propósito do grupo, né? Quanto cresce o Irã por ano para ele estar dentro do BRICS? O BRICS, o que foi lá, né? Foi aquele acrônimo do cara do Goldman Sachs, que falou sobre crescimento econômico, as maiores economias... As economias emergentes naquele momento. Inclusive, ele mesmo falou que o grupo virou uma... Assim, não tem coesão interna. Não, ele mesmo, nenhuma, o cara que né? criou, Rússia acabando. Irã agora presente no grupo. O que une esses países agora? Ideologicamente falando. É daí que entra a questão. É o anti-americanismo? É isso que eu acho que é uma provocação válida. Não sei o anti-americanismo está profundamente enraizado na cultura brasileira? Não. Ou é um projeto Os Estados Unidos foi político? O primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, cara. Devia ser uma aliança histórica, entendeu? Pois é. Assim, eu entendo que tem vários culpados nessa situação, né? Donald Trump, claro, que está fazendo essa loucura protecionista. Né? O Trump mas assim, aqui você tem algumas vertentes. Primeiro, né, existe uma ala política brasileira que está presente nos Estados Unidos pedindo por esse tipo de intervenção. Que também... Convenhamos, né? Então, assim, tem culpa no cartório. E o próprio Lula também tem, porque ele agressivou o tom ao longo das últimas semanas e acabou misturando o tom que ele estava usando na política doméstica, para falar do nós contra eles, taxação dos super ricos, etc., com política internacional, junto com a cúpula dos BRICS, que irritou os americanos, e as pautas da cúpula dos BRICS. Então, por isso que, assim, virou mais retórica, que é o que você está falando, né? Sim. Agora, francamente, né, não sei qual vai ser a solução. Talvez encontrar um meio do caminho que o Brasil vai ter uma tarifa base junto com os outros, mais um prêmio por ser do BRICS, não sei. Tô pensando aqui. É uma hipótese. Agora, a retomada de incerteza em relação à tarifa comercial impacta novamente as expectativas de inflação? Porque antes a gente vinha alinhando, né? Não, então, o que eu acho que acho que tem que ficar mais atento a partir de agora, não é nem só essas tarifas por país, né? Porque, como você falou, vira e mexe tem alguma dessas tarifas sendo questionadas junto à corte americana, junto a alguma corte, né, que possa debater desse tema. Mas eu acho que as tarifas sobre determinadas indústrias, né? A gente teve também nessa semana o anúncio da tarifa sobre o cobre, 50%. Sim. Sobre o aço. Então, assim, acho que isso pode ter um impacto maior para a inflação americana e pode dificultar mais o trabalho do Fed, que a gente vive falando aqui nos episódios, que o Trump chega e fala que o Fed tem que cortar juros. Hoje, esses dias ele falou que tem que cortar pelo menos 3 pontos percentuais a taxa de juros, a taxa do Fed. Não. E assim, quando a gente vê a última ata do Fed que saiu essa semana, ainda está bem dividido, né? Você vê ali no máximo 2, 3 cortes, mas quem quer ver 3 cortes é a minoria do Fed hoje.
né? Muita, sei lá, a maioria tá para 2 cortes, mas você tem bastantes membros lá ali do Fed ainda preferindo manter a taxa no nível que está agora. E aí a gente vai ter a reunião de setembro, agora de julho, né? Que acho que não deve ter nenhum corte. E a expectativa fica para setembro. E aí, se até lá a gente vai ter 2 dados de inflação, 2 dados de emprego. Acho que aí a gente pode ter uma noção clara do impacto das tarifas. Sim. Esse começo do ano não teve nenhum impacto. Até foi levantado, né? A possibilidade das empresas terem antecipado compras, aumentaram os estoques. Aí o preço lá era de fevereiro ainda, então não tinha tarifa. Então, por isso que talvez não tenha pego nesses índices de inflação recentemente. Mas se a gente for pensar também, o PCE veio levemente acima do esperado nessa última leitura. Então, assim, não sei se é para a gente descartar totalmente que não vai ter impacto na inflação. Acho que a gente vai ter que esperar esses 2 meses. E aí, em setembro, a gente pode pensar, assim, em um corte mais... Você acredita em corte? Para julho, não. Talvez tenha para setembro. Mas eu ainda acho que a gente vai ter que meio que ficar nesse aguardo dos dados. Porque, de novo, a gente tinha lá as tarifas do dia da libertação, que se fossem implementadas... seria o Deus no acudo. Sim. Teve o recuo para cair para 10%. Sim. E aí, o que eu acho que pode ter dado uma certa confiança para o Trump em ter retomado esse tema, né? Além da proximidade que ele tinha falado, são 90 dias e tal. Mercado, né? Mercado na máxima, 10 anos que tinha chegado perto dos 5, agora já está ali de novo abaixo dos 4,40. Eu acho que ele se sentiu com um pouco de margem de manobra para poder fazer o que ele quer, até a gente chegar no momento que isso impacta talvez nos índices ou talvez na economia real. Acho que agora, para você ter um recuo do Trump, acho que você tem que ter um impacto direto na economia real. Sei lá, um dado de inflação muito ruim. Aí eu acho que ele vai fazer o recuo. Não vai ser o 10 anos batendo 5%, igual bateu lá atrás. Não vai ser o S&P batendo 5 mil, que eu acho que não vai chegar nesse patamar de novo. Então, talvez, se a gente tiver um dado de inflação começar a vir ruim nos próximos meses, aí eu acho que ele pode repensar nessas políticas dele. Eu concordo. Ainda espero um corte, pelo menos, nesse ano. O mercado espera 2 hoje, né? Um em setembro e um em dezembro. Mas, assim, são até 2 cortes. Que é até uma posição que o próprio Fed tem. São 2 cortes em 2025, mas nunca voltado para, assim, são 2 cortes de fato. Não, pode ser um corte, pode ser 2 cortes, ou pode não ter nenhum corte. O Powell, nos últimos dias, ele até pontuou, falou assim, olha, se não tivesse essas tarifas, a gente já teria começado os cortes. As tarifas geram uma incerteza importante. É engraçado, né? Porque o populismo, seja nos Estados Unidos, seja aqui, né? De um lado, o Trump reclama que a taxa de juros está alta, né? E, ao mesmo tempo, ele gera incerteza que a mantém alta. Do outro, aqui no Brasil, o Lula reclama que a taxa de juros está alta e dá crédito subsidiado para acelerar. Né? E aí, o que eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Essa questão do próximo presidente do Fed, que já tem sido comentado há algum tempo. Isso é verdade. Tem lá o Kevin Warsh, que já foi um membro do Fed lá atrás, como um dos candidatos. O próprio Kevin Hassett, que é do Conselho Econômico Nacional, que está no governo Trump, é tido também como um cara que pode assumir. Scott Bessent, já foi ventilado esse nome. Todos eles já pontuaram a possibilidade de um corte de juros pelo Fed. Eles acham que o Fed já poderia cortar os juros no patamar atual. Você vê uma formação de um shadow Fed? Não, então, aí essa dúvida que fica, né? Antes do Trump assumir o cargo, ele levantou essa possibilidade, o próprio Scott Bessent levantou essa possibilidade numa entrevista com o Wall Street Journal, e foi recebido muito ruim, né? Porque, você vai ter o Powell, mas você vai ter um presidente por trás ali, então o mercado não vai ouvir o que o Powell está falando, vai ouvir o que os caras vão falar, né? E aí você vai gerar muito ruído na comunicação do Fed. E aí, de novo, a gente batalhou tanto aqui no Brasil para ter um Banco Central independente, algo que a gente sempre falava assim, olha os Estados Unidos, o Banco Central independente permite fazer o trabalho que tem que ser feito, não ser impactado pela política nas suas decisões de política monetária. A partir do momento que você começa a pensar assim dos Estados Unidos, eu acho que não vai ser bem recebido pelo mercado também. Sim. O que eu acho que tem que ficar, pode ser um ponto para a gente monitorar, é que assim, se você quiser forçar os juros muito mais assim do patamar que está hoje, que de novo, o Paulo também comentou recentemente que o juro não está muito longe do seu juro neutro, ou seja, não tem muito espaço para você cortar com as condições de hoje, tá? Com o desemprego do jeito que está, com a inflação do jeito que está, você não tem muito espaço para novos cortes de juros. Se você tiver um corte forçado, talvez isso pegue na ponta longa dos juros. Então assim, e aí o Bessent sempre se preocupou mais com a taxa de 10 anos do que a taxa curta. Então, isso pode dar um tiro na culatra lá que você queria lá atrás, né? Vou cortar os juros aqui, mas a sua ponta longa aumenta. E aí pode ter um impacto no mercado, não sei. Só para explicar para o pessoal, o Shadow Fed, basicamente, é a ideia de que, como o mandato do Jerome Powell só acaba em maio do ano que vem, certo? Em maio de 2026,
o Donald Trump anunciaria um nome antecipadamente, provavelmente até outubro, e esse nome passaria a atuar no mercado com aquele boa e velha atuação vocal. Ele falaria alguma coisa no mercado, o mercado olharia mais para isso. Eu acho que ele já tem direito a um cargo hoje para nomear para o Fed. Acho que já tem uma cadeira vaga, ele seria nomeado para essa cadeira. E aí o pessoal, mas esse aí que vai ser o próximo presidente? Então, beleza, o Powell pode falar o que for ali, o cara vai falar. A gente já tá olhando para um vértice mais longo na curva. É normal lá nos Estados Unidos os presidentes dos Feds regionais falarem pro mercado, né? Sim. Então, sei lá, você tem o Christopher Waller, que é o de Filadélfia, que já é um cara mais vocal no corte de juros. A Michelle Bowman, que eu não lembro qual é do Fed, mas também ela estava muito crítica no corte de juros, agora ela já está se posicionando mais possível um afrouxamento monetário. Esses dois foram indicados pelo Trump. Mas assim, o fato de ter o Shadow Chair também não garante que você vai ter o corte de juros, porque você tem que ter uma votação, né? Você tem que convencer outros membros do Fed a poder votar no corte de juros ou não. E não é a necessidade de você ter uma votação unânime, igual a gente tem tido nos últimos anos, até meio estranho isso, né? É bom você ter uma votação unânime para você mostrar que, a gente está coeso aqui, a gente entende qual é o principal objetivo do Fed, mas você pode ter uma votação dividida, bola dividida ali, por um voto, a gente vai decidir pelo corte, só que aí, nesse caso, eu acho que o mercado tende a não gostar tanto, né? Se você tem 5 pessoas votando por um corte, 7 pessoas votando contra, qual é que é a perspectiva da política monetária? Aquela falta de unanimidade que teve no Brasil, né? Então, lembra do nosso Shadow BC? Isso aí. Fica ruim para você sinalizar a política, né? Se você não tem uma unanimidade. Mas, de novo, a gente teve recentemente no Banco da Inglaterra, não teve unanimidade também. Tantas pessoas votaram para cortar, tantas pessoas votaram para manter, e uma pessoa mandou para aumentar. Enfim, mas é complicado essa questão do Shadow Fair. Não acho que é positivo, não. Você acha que o Donald Trump ter retomado essa discussão tarifária afasta a chance de corte de juros? Não. Vai cortar juros? Eu acho que vai cortar juros. Isso é ótimo, porque daí abre espaço pra gente cortar aqui no Brasil. Eu até coloquei na última carta da Asset, eu fiz um estudo, eu considerei interessante, sobre os vários economistas aí, os vários biotipos de economistas, né? Você tem lá o cara que está extremamente desesperado que os Estados Unidos está caminhando por uma recessão, apocalíptico, né? Então lá a gente tem o Nouriel Roubini, o David Rosenberg ali como os caras mais... E os Estados Unidos está caminhando para uma explosão econômica, enfim. Aí você tem os inflacionistas que compram um pouco dessa linha. Olha, puxa, as tarifas vão continuar trazendo problemas para a economia e isso vai continuar empurrando a inflação para frente. Por outro lado, você tem uma economia que está andando e que consegue, de certa forma, consumir isso. No final, a meta cresce R$3, cresce 3 nominal e você resolve o déficit. Isso, eu vi essa provocação, porque daí você faz um 3 com 3 dá 6, daí você meio que nivela com o crescimento da dívida. Você entrega. Estabiliza o patrão não sei se que é o que está acontecendo aqui, né? Por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Bom, é que aqui a gente não consegue crescer, né? Tá tudo na inflação, mas tudo bem. Por outro lado, e aí por fim você tem aqueles caras que acham que os Estados Unidos vão entrar num processo de estagflação. Então o crescimento vai se reduzir por conta das tarifas, inclusive, porque as tarifas de certa forma vão penalizar as empresas, né? Você vai ter aquela redução de margem e você vai reduzir a atividade nos Estados Unidos por conta das tarifas, mas pelo outro lado elas provocam sim um efeito inflacionário, né? E aí um dos caras que está muito vocal nessa linha na verdade é uma grande asset lá de fora, o pessoal da Apollo, né? Uma asset focada em infraestrutura, gigantesca, enfim, asset de rival trilhão lá Blackstone, fora. Exatamente, Blackstone, BlackRock, Carlyle, enfim. E aí, assim, depois de estudar todos esses caras ali, assim, eles estão com uma visão de muito curto prazo. Estão com essa visão dos próximos 6 meses, né? Cada um ali na sua linha de raciocínio. E é muito engraçado que nenhum deles estende um pouco mais esse período. Quando eles começam a explorar prazos um pouco mais extensos, todos eles caem na ideia de que os Estados Unidos vão aumentar a produtividade, vai crescer e a inflação vai ser controlada. Todos caem para uma janela de Goldilocks. É muito engraçado no prazo mais estendido, tá? Não estou falando agora. O Fed viria baixando juros, enfim, dependente da situação, e que, né,
mais cedo ou mais tarde, que isso provocaria um empuxo de crescimento muito grande. Eu confesso que eu acho que o mercado vai antecipar um pouco essa tocada. Né? Na verdade, eu até estou com um gráfico aberto, ninguém está conseguindo ver, mas estou com o gráfico aberto aqui do Truflation. Né? Eu tenho acompanhado dia a dia esse negócio. E na entrada de julho, a inflação nos Estados Unidos veio para baixo dos 2%, de acordo com essa métrica. E, de certa forma, nesse ano, ela já vinha sendo praticada aí dentro desses níveis. Quer dizer, tem espaço para o Fed mexer. Aí você fala assim, mas as tarifas vão afetar, né, o preço dos produtos, etc. O americano não vai comprar. Alguém vai engolir essa margem. E quem vai engolir essa margem? Como que tá o PPI lá na China? Tá com deflação. É esse o ponto. O mundo é deflacionário. Como que tá a inflação na Europa? Em queda. Em queda. Horas. A gente tá vendo que o mundo tá nesse processo deflacionário bastante relevante. As commodities não sobem. Talvez a gente não tenha tração para gerar um pico inflacionário relevante para dificultar a vida do Fed. Eu confesso que, assim, depois de ler todos esses caras, assim, o pessoal, os apocalípticos são os piores, né? Porque daí você entra numa queda de preço e recessão e um negócio horroroso. Mas eles têm um ponto-chave. A hora que você explode os indicadores de real time da economia americana, de fato, estão lá apontando para alguma desaceleração. E aí, muita gente questionando, mas tem outros indicadores de antecedentes que estão mostrando que o pessoal está voltando a ficar entusiasmado. Olha o quanto cresceu a Taiwan esse mês. Taiwan Semicondutores. Eu acho que está super difícil. Né? Olhando para esse semestre, assim, a dificuldade de você encontrar indicadores que provem, que mostrem a direção, ela está elevadíssima. Assim, tem um segmento que vira e mexe, é levantado nos Estados Unidos, que justificaria esse corte de juros, é a parte de housing. Que aí você não tem tido compra de novas casas, talvez você estimular ali essa parte. E aí isso depende de um juros menor, né? Hoje o mortgage de 30 anos é 6, 7%, algo que pro americano é impensável, assim. Pra gente, a gente pensaria que é ótimo, né? Mas pro americano é muito acima. O housing aqui, Enzo, vamos dizer, no trailing, né? No 12 anos correntes, 12 anos, olha, 12 meses corrente, está em 0,86. De inflação, você fala? 0,86%. A inflação de housing, né? Que também isso, foi algo que sempre foi levantado. Inclusive, agora está com mais vendedor do que comprador, o preço está caindo. O preço está caindo, o preço dos aluguéis devem cair. Não, e aí você olha, tipo assim, vendas de novas casas, são números que têm se mantido num patamar, né, ruim. Talvez a alta que venha de tarifação não seja suficiente para, vamos dizer, nessa balança, seja suficiente para manter a inflação lá em cima, dado esse movimento que está rolando na parte de setorial. Então, enfim. Ao mesmo tempo, sim, por mais que não haja esse impacto na inflação, acho que tem um impacto aqui mais difícil de precificar, que é na credibilidade. A gente comentou aqui sobre a fraqueza estrutural do dólar para os próximos anos. E a gente voltou a ver uma onda de incerteza gerada pela Casa Branca. A gente tem mais 3 anos e meio de tuitadas. Mais um ano. Já vai parar? Ele precisa parar, senão ele perde o Congresso no ano que vem. Mas vai perder. A Câmara, pelo menos. Essa tendência, eu acho. Ele tem um ano. São mais 12 meses de tuitadas no Truth Social. São mais 12 meses. Mas eu acho que piora. Tipo, por exemplo, ele pode ser até menos eficaz. O grande ponto aí é como a economia americana reage. Se a gente tiver uma economia americana que continua pujante, aí saíram os dados da Delta também, o pessoal animado pra caramba. Se os dados continuarem pujantes, esse segmento de tecnologia continuar andando, as criptomoedas continuarem onde estão, e não estou falando de todas, né? A bateu recorde, inclusive, hoje, não sei nesse exato momento. Tá na máxima histórica. Máxima histórica. Bitcoin. Gente, o jogo vira. O que faz o governo perder a mão? Economia. Sempre foi, a gente já falou disso 1 milhão de vezes. Se o Trump continuar crescendo do jeito que ele está crescendo, por mais que o dólar tenha se desvalorizado, mas... E aí, essa desvalorização do dólar, na verdade, arrumou o mundo, a gente já falou disso também, né? Arrumou os mercados financeiros globais.
Sim. Na Europa tá todo mundo feliz lá, o DAX tá na máxima histórica também. Tá começando até a ser um problema a valorização do euro, né? O pessoal tá começando a ficar preocupado com o nível de valorização do euro. É isso. Então, se a Bolsa Americana andar, se a inflação ficar controlada, e controlada aqui eu não tô falando nem... Eu tô falando não ir para 5% ao ano. Se manter no patamar atual. Se manter no patamar atual. Sim, Nvidia fazer novas máximas. Meu amigo. E curiosidade, João, então essa melhor produtividade vai vir por conta da IA. Vem por conta da IA. Já tá vindo, né? A gente vai começar a perceber agora com mais clareza nos resultados das empresas. Cara, o nível de adoção e penetração e taxa de substituição do emprego da IA é bizarro. É muito alto. Tá crescente. E tem um ganho de produtividade. Inclusive, tem algumas pessoas que têm provocado o seguinte: o ganho de produtividade resolve o problema da dívida americana. Pronto. Se isso for verdade. Esse é o grande play da jogada. Teve uma coisa do projeto do Trump, só lembrando aqui, que foi uma ideia de um grande gestor lá de fora, enfim, ele com um grupo lá de gestores e tal, que é o pé de meia americano. Você viu como que eles montaram o pé de meia americano? Como? Para cada nascimento de um americano, ele vai receber $1.000 do governo para comprar a cesta de ações da S&P. E aí os pais podem colocar recursos nessa conta, ela vai ser tributada com tributação de longo prazo lá fora, etc, etc. E aí a ideia é justamente essa, assim, poxa, todo americano que nasce daqui para frente participa dessa evolução da economia dos Estados Unidos. Só pra gente ter na cabeça que assim, é bem legal, essas medidas, elas aceleram, elas retroaceleram essa questão da própria economia, como a economia funciona. Né? Você está colocando mais gente, está inserindo mais gente em busca das ações, em busca de negócios, enfim. Tem algumas versões, assim, a economia americana ela tem essas excepcionalidades, em especial da tecnologia, que pode ser muito brutal. Né? A tecnologia pode ser transformacional. Da mesma maneira que PC, internet, essa simbiose na década de 90 também ajudou o fiscal durante os anos Clinton, Sim. A gente pode ter novamente, né? Porque na conta do CBO a gente está com um patamar de endividamento projetado para 2034 da ordem de 117%, 120%, com um ganho de produtividade anual da ordem de 1,7%. Se você tiver uma surpresa de, por exemplo, 0,5% sobre isso anualmente, por conta da IA, que é imprevisível, você já tem um patamar de endividamento inferior a 100%. E daí, quanto maior for a surpresa, né, de produtividade em relação à IA, né, na curva de produtividade geral da economia americana, menor seria o patamar de endividamento até 2030. Assim, é uma provocação interessante. Mas outra provocação interessante com essa história toda das tarifas, o Donald Trump será bem sucedido em reindustrializar os Estados Unidos? Olha, eu acho que, aí de novo, eu acho que vai entrar nessa parte dessas tarifas mais específicas, né? Dificulta a vida. Você taxar 50% do cobre não ajuda você a reindustrializar. Você vai ter que montar data center, montar a fábrica. Você vai precisar de ter a eletricidade. A eletricidade, basicamente, vem do fio do cobre. Não, a gente tem que estimular a produção americana. Mas, assim, você abrir uma mina de cobre não é rápido, né? Você gasta tempo. Você vai ter que utilizar ferro velho, né, de cobre. Mas também, assim, não é o mais... Mas talvez seja sobre isso, né? Olha só, nos Estados Unidos vinha trocando toda a sua malha de antigo cobre, de telefonia. Tem feito isso, né? Você está falando de reciclagem. É um caminho. Sim. É que para as condições hoje dos Estados Unidos, não tem a oferta dentro dos Estados Unidos suficiente... Parece que não. ...para poder fazer a industrialização. Você ainda depende de uma importação. Sim. Então, assim, pode demorar um pouco, mas... Tem nível de CAPEX necessário para isso. E tem a industrialização boa, que eu acho válida, e tem a industrialização burra, né? Que é assim, Estados Unidos vai voltar a fazer torradeira, Estados Unidos vai voltar a fazer camisa, tênis da Nike. O grande ponto é que se voltar a fazer, vão ser sob outras condições. Com IA. Né? Não é uma condição que vai gerar emprego. É uma condição que vai ter um humanoide lá. E que não resolve o problema do Rust Belt, hein? Toda a retórica lá do pessoal que vota no Trump para trazer os empregos de volta. Para trazer de volta os Estados Unidos, você precisa ter uma revolução tecnológica tão brutal que nem precisar de emprego você vai precisar na fábrica mais.
É uma retórica vazia. Uma retórica vazia. Exatamente. Algumas coisas você não tem, assim, como você falou, né? Tem coisas que você não consegue fazer nos Estados Unidos, café. Sim, não tem como. E tem coisas que não vale a pena você fazer nos Estados Unidos, né? Aquele famoso caso do iPhone. Ele tentou fazer o smartphone do Trump lá, né? Dourado. No site tava falando que ia ser feito nos Estados Unidos, uma semana depois tiraram. Não dá pra fazer. Ia sair muito proibitivo o valor. Mas, beleza, né? Talvez se você tiver uma fábrica ali que vai ter uma pessoa fazendo a supervisão do braço humanoide, né? Engraçado, eu tava nos Estados Unidos, eu tava andando na rua, você via vários robôs na rua entregando comida. Né? O robô da Uber Eats. Então, assim, pode ser que a gente vai ter uma indústria que, tipo, pouca gente no dia a dia fazendo só uma manutenção do robô aqui e acolá, mas a fábrica tá rodando lá 24/7 só com o robô. Você andou nos carros autônomos? Não dessa vez, eu tinha andado da outra vez quando a gente foi lá pro evento da NVIDIA. A gente andou no Waymo. E assim, é uma experiência legal, só que é muito caro ainda, né? Um trajeto que pelo Uber você ia gastar, né, com um motorista real, você ia gastar $8, no Waymo saiu $16. Nossa. Mas assim, é uma tecnologia que funciona, não é uma tecnologia... Assim, sempre tem os casos Vai ter, né? de... A pessoa pegou o carro ficou rodando no próprio ciclo... Sempre tem, né? Sempre aparece. Mas, pela minha experiência, foi bem positivo, assim. Ele tinha um carro parado, ele já fazia o desvio. Ele era um carro esperto, por assim dizer. Mas... E esse é mais um ponto sobre produtividade, né? O que isso vai gerar de produtividade nos próximos anos? Vai sempre gerar aquele reclamação inicial. Sempre. Quando surgiu o Uber, né? Teve reclamação lá dos taxistas em relação ao Uber. Hoje o Uber tá aí funcionando. Inclusive, o Uber já tá na máxima histórica, né? Tá, depois de um tempo ali passando um perrengue. A gente tá numa posição grande em Uber. Surfamos esse ano. E aí, com os carros, né, autônomos também vai ter essa pessoa, pô, mas vai roubar meu emprego. Mas vamos lembrar, né, gente? Assim, a tecnologia ela avança e aí empregos que não existiam antes passam a existir. Então, assim, sempre vai ter o pessoal que vai sofrer, óbvio. O governo tem que buscar formas de poder assistir essa pessoa, porque às vezes a pessoa não tem condição de mudar de emprego, assim, a pessoa está numa idade avançada. De fato, isso tem que ser pensado. Mas, assim, não tem como você combater esse avanço tecnológico. É algo que, assim, a gente tem que se adaptar. Então... E a adoção... tem um ciclo, né, de adoção, né? Esse próprio caso do Waymo, né? O Waymo, beleza, ele está agora se expandindo para outras cidades, mas são algumas poucas cidades americanas. O Tesla fez agora numa cidade do Texas. É um projeto ainda... no começo, né? Johnny, qual o principal setor a ser afetado no Brasil com essa super tarifação aí? A indústria, né? Sem sombra de dúvidas. Embraer é a empresa que mais sofre. 60% das vendas, eu até tinha puxado os dados, 60% das vendas da Embraer são para os Estados Unidos. Aí você vai falar assim, poxa, mas eles têm uma fábrica por lá. Tem. E aí, se tirar a Embraer do jogo, tem avião suficiente para suprir a demanda dos americanos? Opa, talvez não tenha. Então, talvez venha para a mesa de negociação? Provável. Sim, os americanos usam muito a Embraer para voos locais, né? Voos locais. Não, e jatinhos, né? Os jatos executivos. Jatos executivos. Então, assim, acho que vai ter alguma coisa ali. Mas lembrando, né? A Embraer é o grande desafiante da Boeing, né? Boeing. Mas sem usar detergente como lubrificante de digamos que a Boeing não está no melhor momento para ser uma concorrente. Exato. A Boeing passou por uns maus bocados aí, talvez o governo americano já esteja olhando para isso, será? Não sei. Sim, mas é aquilo, né? Vai ter condições de atender? É um mercado que, assim, precisa de novos produtos entrando, né, de uma forma mais recorrente, né? Uma indústria muito quente lá, então eu acho que vem um acordo. Aí, bom, VEG também sofre, mas a VEG agora abriu lá uma fábrica e, enfim, vai transferir um pouco de coisas para lá também. Eu acho que é isso, gente. Vai ter os setores, eles vão acabar se adaptando, né? Sim.
Mas o primeiro impacto é sempre muito A reação ontem, quando saiu a notícia, foi muito ruim, né? Foi a WZ muito chegou ruim. a cair 3 e Ele deu uma a dólar diluída, chegou né? a subir 3. Sim. Só que agora eu vi aqui o Ibovespa estava quase no 0-0. mas por causa de Vale que tá subindo uma barbaridade. Isso é verdade. A bolsa no geral, né? Mas não tá tão ruim assim, mesmo assim. Não tá Começou tão ruim, o dia não tá muito tão pior do que estava quando a gente tá gravando exatamente. aqui. E o grande ponto, assim, é que existe uma... Pô, você descreveu aqui, vai ter uma pressão ferrada em Brasília pro governo ir pra mesa de negociação. Então, esse ganho na margem que o Lula tem de imagem para a questão da soberania nacional, porque ele é o vencedor marginal desse conflito, né? É muito temporário, talvez, porque o desgaste político que ele já sofre vai ser aprofundado com a pressão dos setores, no meio de uma reconciliação. Então, por mais que ele possa até capitalizar sobre um pouco essa questão de soberania, nacionalismo, virar patriota, ele virar o patriota. Ele é o patriota agora. Ele compartilhando bandeira do Brasil, indo com a camisa da seleção. E por mais que isso seja no curto prazo, talvez não seja algo duradouro, até mesmo porque se tiver uma negociação, diluição aí das tensões, isso vai sendo apagado ao longo do tempo, né? Mas legal, vamos pro nosso comprovente, que tem mais coisa pra gente tratar aqui. E o primeiro, eu quero passar para você explicar o que é isso. O João esteve na semana passada na B3 para tocar o sininho lá, din, 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 e foi para um lançamento de ETF, né, João? Sim. Um novo ETF da Empiricus Asset, o EBIT11, fresquinho, puro para comprar Bitcoin, né? É isso aí. Conta pra mim. É um ETF de Bitcoin, né? A Asset não tinha um ETF monoativo, focado na maior cripto, né, do globo. A ideia do fundo é simplesmente prover para os clientes uma forma fácil, regulada, ao lado do maior banco de investimento do Brasil, né, o BTG Pactual, e na B3, sem fazer com que o cliente compre esse Bitcoin sem se preocupar lá com aquela história toda das chaves e etc. Uma etc. praticidade, né? Uma praticidade, é isso. Eu acho que nós, ao longo desses últimos anos, mudamos muito nosso ponto de vista em relação ao Bitcoin. Eu mesmo já tive minha fase de negação, já tive uma fase de... São etapas, né? E agora, para mim, na verdade, desde junho 23, a gente tem sido muito vocal na mudança mesmo de concepção do que é o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele se destacou das demais criptomoedas, ele não deve ser classificado na mesma cesta que as demais criptos, ele passou a ser, sim, visto como um instrumento de reserva de valor e de diversificação de portfólio. Né? Então, o nascimento dos ETFs lá fora trouxe institucionalização, reduziu drasticamente a volatilidade do ativo. Né? Se a gente olhar no pior momento ali, o Bitcoin ele caiu até menos que o Nasdaq naquele surto tiroteio todo, do tiroteio Liberation Day. todo, né? E se recuperou muito rápido, né? Tá aí hoje batendo suas máximas históricas. Então, mais $113 mil. 113.636. Pronto, fechado. Então, a ideia do ETF é justamente capturar isso daí e trazer esse fundo, tanto para as pessoas físicas, quanto também para gestores que entendem que precisam diversificar suas carteiras, que entendem que esse é um caminho legal para diversificar seus portfólios. Eu concordo. Se eu comprar na tese de cripto, confio também no produto. Acho que você descreveu muito bem. Sim. Eu vi. Todo o trabalho sendo construído ali, muito bacana. Sou comprado. É claro que com tamanho, tudo é tamanho de posição, né? Uma pessoa mais arrojada, menos arrojada, e é um pedacinho, né? Cripto é um pedaço pequeno da carteira. Mas que aqui eu acho que é um veículo excelente, uma alternativa boa, né? Com liquidez. Né? Com liquidez, sim. A gente tem os market makers, né? Agindo no papel, enfim. Um instrumento bem legal. Mas eu acho assim, eu compro também. Eu acho que, diante disso tudo que o João falou, né? Dessa institucionalização do Bitcoin, você vê vários bancos americanos já meio que colocando nos portfólios dos clientes, principalmente, né, da parte de wealth. Eu acho que assim, esse percentual já pode até ter aumentado de um tempo para cá. Se você fosse pensar... Verdade. Eu, quando entrei aqui na empresa em 2017, né? Então, você tinha lá o Bitcoin na casa de $20 mil. Não, se a gente pensar isso, $20 mil. Quando eu falei a primeira vez, era $3.800. E aí, eu lembro que logo depois, você teve um período que foi dos 20 mil para $2 mil. 90% de desvalorização. Aí, realmente, você ter até... fosse 5%, você ia ter uma perda grande
né? Perda que eu falo assim, né? Você considerando que você não vendeu essa posição, você ia ter uma redução grande de capital naquele momento, mas se você conseguisse surfar depois, você ia ter recuperado e tal. Mas ali parecia ser absurdo você pensar, talvez, até 5% em Bitcoin. Por causa dessa volatilidade, desse drawdown. Hoje em dia, eu já acho que, tipo, até 5% é uma posição válida. Querendo ou não, a gente fala aqui algumas vezes, né? O Bitcoin está se tornando ouro digital, né? É uma forma de você proteger o seu portfólio, não via ouro, eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter ouro, tem que ter Bitcoin. E assim, no ouro, você vê várias casas falando de ter 5% a 10%. Então, assim, eu acho que a partir de hoje você pode ter até 5% no Bitcoin, mas, assim, vai ter ainda volatilidade. Sim. Você pode pensar em períodos, talvez, de caindo 20%, 30%, 40%, não sei. Tô aqui chutando, tá? Mas aquele período de 90%, eu acho que ficou para trás. Não, eu também acho. Então, eu só vou complementar o Enzo, eu concordo com ele pra caramba. E até neste momento a gente está vendo essa troca de fluxo. Os investidores saindo de ouro e comprando agora o Bitcoin meio que como para montar mesmo um portfólio de reserva de valor. Isso tá ficando bem claro agora. Sim. Aproveitando que estamos falando desse assunto, Coin. Na minha série internacional no Money Bets, eu preferi ter um veículo para apostar em Bitcoin via Coinbase, né? E eu acho que ela tem alguns fatores que auxiliam a ser uma alternativa. Então, né, para mim é compra de Coinbase. Ela é a maior exchange regulada dos Estados Unidos. E aí você pensa, tinha a Binance é chinesa. Nunca vai ter um projeto que vai ser passado nos Estados Unidos e vai permitir que a Binance possa participar. Então, no final das contas, ia acabar sobrando para a Coinbase, né? Todos esses últimos legislações aprovadas, então você teve lá o Genius Act, aquelas reservas de valor dos estados, né, para você montar com criptomoedas, a Coinbase acaba sendo uma das principais formas dos investidores que querem montar essas posições, né, pelos serviços que elas oferecem e tal. Então, é uma forma muito clara para a gente ter na nossa carteira, hoje, de performance do Bitcoin, né? Das criptomoedas em geral, né? Porque ela não negocia só Bitcoin, mas o principal é Bitcoin. Então eu tenho, assim, eu acho que o caminho para o Bitcoin é para cima, então acaba que Coinbase se beneficia. A gente teve recentemente o IPO da Circle, né? Que é uma das principais stablecoins, né? A maior é o Tether, eu sempre confundo Tether, né? A Circle, ela veio ao mercado agora, também surfou bem, né? Quem conseguiu comprar as ações da companhia. Ela emite lá o SDC e tem uma parceria junto com a Coinbase, né? A Coinbase fez com que a USDC fosse a principal stablecoin da sua plataforma. E ela tem uma parceria para receber receita da emissão de stablecoins por parte da Circle. E aí, com o mercado de stablecoins aumentando bem nesses últimos meses, e aí perspectiva também de melhoria nos próximos anos, a tendência também é Coinbase se beneficiar. Sim. Então, eu acho que é legal, assim, né? A minha carteira é uma carteira de ações, então eu busco formas via empresas de você ter uma exposição em cripto e Coinbase é uma delas. Se você gosta, eu gosto, Enzão. Compro também, complementar uma carteira de ações internacionais. Você compra, João? Eu tô com o Enzo, eu gosto da ideia, eu gosto do conceito, eu gosto... Tem algum fundo? Assim, não, Coinbase a gente não tem, mas é uma discussão que eu acho que até a gente lá não está tão correto, que a gente não pode, tem que esquecer um pouco aquele 2021 da Coinbase, né? Aquele 2021 traz uma certa imagem de que a ação desempenhou muito mal dali para frente, e de fato desempenhou mesmo, mas é lógico. 22 foi péssimo para a ação de tecnologia como um todo. E na verdade, aquele 2021 a gente estava num mundo exagerado. Sim. A Coinbase atingiu suas máximas históricas ali com um negócio que ainda estava sendo posto à prova. Né? E depois daquilo lá, a empresa fez um baita trabalho de casa. Era muito diferente hoje. Uma empresa que tá andando muito bem, e daí o papel deslanchou. A grande questão que a gente fala dessas empresas, assim, dessas exchanges, sempre fica aquela questão, a competição, né? A partir do momento agora que os bancos americanos vão entrar nesse mercado, então você reduz o FII que você cobra da transação. De fato, a Coinbase corre esse risco. Mas eu acho que ela tem um know-how tão importante acumulado que também, assim, não me surpreenderia alguma das empresas também, se eventualmente, vem Coinbase, vem para dentro da minha estrutura. Então, me parece um case legal ainda para você ter de apostar, não, né?
depois dessa alta, talvez reduzir um pouco a atratividade. Mas assim, aí eu ainda compro para ter exposição a criptomoedas. Nós estamos expostos a Circle, que tá, de certa forma, atrelado aí a Coinbase. A gente estudou bastante os documentos do IPO, da oferta, e acho que a gente, assim, chegamos a um potencial gigante para esse negócio avançar para caramba. Tá tudo junto aí nessa mesma tocada. Maravilha. Para finalizar, a gente escolheu um comentário sobre um ETF, que já foi mencionado em algumas séries. Acho que pelo menos do Palavra de Estrategista eu já devo ter mencionado, se não brevemente. No M5M eu já sei que eu já trouxe, mas para falar de algum assunto que é essa tentativa de reindustrialização. Então, para casar com o que a gente falou, que a guerra comercial na cabeça do Donald Trump é para trazer indústrias de volta para os Estados Unidos. Tem um veículo nos Estados Unidos chamado AIRR. É um ETF, ou seja, ele é um fundo listado que compra ações de empresas. E ele é focado justamente em indústria, né? O nome, AIRR, é American Industrial Renaissance, né? Que é justamente... É da First Trust. Perfeitamente. É um veículo da First Trust, baseado na carteira da RBA, que é uma advisor nos Estados Unidos, e a gente vê isso no Brasil acontecendo, né? Tem carteiras teóricas e tem um veículo que reproduz, na Empíricos faz isso, na Empíricos Asset, tem ETFs que reproduzem, né? Enfim, e lá tem basicamente a carteira. A dúvida é, vale a pena se expor à tese de reindustrialização americana? E note, a gente está na máxima histórica desse produto, é um produto que subiu 26% em dólar nos últimos 12 meses, 11% em dólar no ano, né, em 6 meses aqui. Estruturalmente, eu acho um tema legal. Então, se você pegar na parcela internacional, vamos supor que você tenha 15% a 30% de alocação em temas. Daí você pode escolher, sei lá, até 5 temas, né, de 2 a 5 temas, né? Daí você divide, ou 2,5 em cada, ou, se você for escolher 5 temas, 1% em cada, né? Para ter em moeda forte esses temas. Nos Estados Unidos, eles são profissionais em criar esse tipo de produto, vocês podem se expor a um determinado tema. Se você pensar em temas, estruturalmente eu acho legal. Se você pensar assim, um horizonte dilatado de tempo, acho bacana. Tá nas máximas históricas e tá com muito estresse nessa questão de vai ou não vai, reshoring, porque tá no ápice. Quando tirar um pouquinho de espuma, eu acho que é um buy estrutural. Hoje, nem tanto por conta dessa máxima histórica, por conta desse estresse que a gente pode vir no mercado americano, mas acho legal para complementar carteiras temáticas. Se você já tem a carteira temática, não é isolada, tá? Não é uma recomendação assim, compre tudo, mas complementarmente a uma carteira temática, né? Para ter exposição a esse tipo de tese, eu acho legal. Eu gosto, compro. Eu não sei Ela vocês. tem mais de 50 ações, né, no fundo. Tem 56 ações. É bem pulverizado, tem 56 empresas. A maior posição, e são indústrias pequenas, tá? A exposição à indústria. Algumas mais velhas, outras mais novas, tá? Então tem uma mescla bem grande, empresas pequenas, tem uma capacidade de multiplicação boa, mas lembrando que ao longo dos últimos meses, small caps não andou tão bem, né, nos Estados Unidos. Teve até uma tentativa de rotação, mas o Russell está a mais de 900 dias da máxima histórica, né? Então é algo, assim, tem desse tipo de empresa lá dentro também, né? Empresa de pequena capitalização, que não necessariamente vai ser o grande foco do mercado de ações americano, mas que o produto pode capitalizar bem, né? Eu acho interessante, assim, bem pulverizado. A maior posição que eu falei tem 3%. Então tá bem diversificado, mas posição mesmo setorial. Então acho que eu compro nessa perspectiva temática que eu falei. Não sei se vocês concordam, não sei quem é isso. Concordo, assim, nessa parte estrutural, mas eu acho que no momento, de fato, não é o melhor momento. Se você falar ali que são small caps, elas têm assim, talvez elas comecem a andar mais com essa perspectiva de corte de juros. Legal. E aí, se você não tiver uma perspectiva de corte de juros, talvez isso dificulte andar um pouco mais nesse momento. Então, por isso, hoje eu não compro, mas se você for pensar um longo prazo... um estrutural. Assim. Acho que você tem que comprar, porque o Trump, ele quer, né? Ele tem essa ideia de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Não vai ter sucesso em trazer todas, mas ele vai ter sucesso em trazer algumas, né? Então, assim, acho que nessa sua mesma pegada, né? Estruturalmente é bom, mas hoje eu vendo. João? Eu tô com o Enzo nessa. Eu tô um pouco mais reticente ainda com as small caps americanas. Do mesmo jeito que eu não compro hoje nos Estados Unidos o S&P Equal Weight. Eu acho que o investidor, nos Estados Unidos, ele está muito focado na questão de tecnologia e infraestrutura. Eu acho que esse é o olhar dele nesse momento. E aí, para jogar aqui a bomba e sair correndo, eu acho que o investidor está olhando mais para as small caps europeias.
né? Acho que esse talvez seja um caminho interessante até por conta de fluxo mesmo. Sim. Não estou nem falando que as empresas industriais europeias estão indo de vento em popa. Sim. É mais pela questão do fluxo mesmo. Ah, perfeito. Eu fiquei sozinho nessa, mas não tem problema não. Tudo bem, faz parte da vida. Muito obrigado pela participação, senhores. Foi muito legal a conversa com vocês. Valeu, Matheus. Obrigado pela participação. Valeu, Enzo. Matheus. Valeu, Venha João. mais vezes, né? Só Provavelmente... Quando você não estiver de férias, eu estando aqui, eu participo. Quando você volta das férias, né? O Enzo fica aí 1 ano de férias, aparece na empresa. Pessoal, quem nos acompanhou até aqui, agradeço a participação. Provavelmente já no próximo capítulo a Larissa já estará de volta, então foi um privilégio estar com vocês aqui. Provavelmente aparecerei do outro lado da bancada, né? Voltarei. Mais uma vez agradeço a todos que nos acompanharam e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.